vou fazer um documentário, mano. Vais? Vou. Sobre? Vais ver. Sabes qual é o melhor remédio? O melhor medicamento para o calor? Não. É isto. É uma cervejinha, menino. Mas já está muito calor, pá. Já é um hábito isto, sabes? Este clima. Apesar de ser um pesadelo, sempre um pesadelo. Estas épocas para nós motoristas, não é? Eu nunca na minha vida, nunca mesmo na minha vida pensei um dia ser motorista. Nunca, nem sequer. E tenho na família, venho de família de motoristas, não é? O meu pai, o meu falecido avô, nunca o conheci. Mas de perguntares-me a mim se é isto que tu querias, se é isto que algum dia sonhaste ser ou quiseste ser, não, eu nunca na minha vida me passou pela cabeça sequer, nunca. Tendo mesmo na família pessoas que estão neste ramo e que tiveram naquela época, não é? Eu antes de vir para isto, trabalhava no ramo calçado, com o norte, como sabes, o forte é o calçado, sempre foi, zona norte, é fábrica atrás de fábrica de calçado. Eu estava a trabalhar numa fábrica como operador de máquinas e os tempos eram um bocado difíceis nessa época também, como tu sabes, era a época que uma pessoa ganhava 475 euros, eu sou do tempo ainda antes de vir para os caninhos, era 470, acho que era 470 até. Estamos a falar em 2012, quando eu saí do ramo praticamente, neste caso trabalho de Portugal, que eu fui depois acabar a minha carta e tirar a carta de pesados de caminhões, que eu já também vou mencionar isso. Nessa época a gente trabalhava, era às 350, 400 horas por mês, juntando as horas extras, uma pessoa, chegava ao fim do dia, estava feito no 8 mesmo. Eu lembro muitas vezes vinha ao trabalho, às vezes era 11 da noite e só tinha tempo mesmo para tomar um banho. Era só mesmo um banho, que sabia bem. Também ainda por cima a época de calor, que era quando mais trabalho tínhamos, era na época de verão. Era mais encomendas, que é quando sai a produção de calçado de verão, é desastre. Chegava a casa, praticamente era tomar um banho e dormir.
É verdade, estou-te a ser muito sincero, pá. Era assim que eu fazia sempre. Não era obviamente quase sempre, mas era uma rotina, já era um prato diário. Que o trabalho em si, como era duro, era pesado, e como era tanta hora de trabalho, chegava a casa, praticamente era isso, era tomar um banho e dormir. Opa, eram os tempos que eram um bocado mais difíceis, obviamente, antes de vir para esta vida. Não se trata de uma pessoa de se queixar, não é? Mas temos de ser honestos, não é? A vida em Portugal em si, comparado com outros países em relação ao nível de vida, neste caso de trabalho, de situação financeira, de ordenado, está um pouco baixo, não é? E é o que obriga as pessoas a emigrar a isso. Obviamente a situação financeira, o querer um bocado mais da vida. E foi isso que me levou a mim a tomar esta decisão, obviamente, de vir para esta vida, motorista. O meu pai, como era motorista nessa época também, ele foi ele que me incentivou a vir para aqui, para fora. E eu lembro-me uma tarde, como é que me surgiu a ideia de vir para aqui. Aquilo foi um dia normal, como qualquer dia, não é? E o começo foi bom, o final é que foi um bocado triste e estressante, obviamente, que era muito stress. Assim, opa, eu nesse dia estive a fazer umas horas e foi-me pedido novamente para fazer horas, até as tantas. Prometeram-me o jantar e tudo, neste caso o patrão. E ele chega-me à fábrica, meu, com uma sande, na hora do jantar, chega-me com uma sande, nunca me hei de esquecer. Perdão, chega-me com uma sande, pá, e tinham-me prometido outra coisa, era um franguinho, ele tinha dito, pá, vou trazer um frango e comes aí um franguito, patrão, e pá, quando me chega com aquela sande, e eu cheio de fome, era o jantar, era a hora de jantar, 8 da noite, eu tinha que sair da fábrica nesse dia às 11 da noite, pá. Eu disse, não pode ser, isto não... Pá, estava mesmo a precisar de uma comida em condições, estás a perceber? E do qual fiquei aborrecido, aquilo aborreceu-me para caraças. E foi aí que então me veio a ideia de ligar para o meu pai e dizer-lhe que queria tirar a carta, e se ele me pudesse ajudar com isso. Foi a pessoa que me ajudou praticamente com a ideia. Foi a primeira coisa que ele me deu, foi uma ideia que ele me deu antes disso acontecer. Ele recomendou-me em tirar a carta. Porquê que não tiras a carta, filho? Pá, como qualquer pai, não é? Estava-me a perguntar se, neste caso, a sugerir, não é? E a recomendar que, opá, a primeira coisa que o meu pai me disse em relação a isto aqui é uma vida, não é fácil, filho. Tu bem me vês a vida que eu tenho, não é? O teu pai tem, e isto não é um trabalho que é para qualquer um, que não é fácil, que tu vês bem como é que é, venho X tempo a casa por mês, estou longe de vocês, e é óbvio, um pai não quer isso para um filho, não é? Mas é uma vida que tu ainda podes conseguir orientar-te e fazer um futuro em pouco tempo, e assim foi, realmente essa ideia veio-me à cabeça nesse dia, liguei para ele. O dia a seguir, porque eu cheguei tarde, até se não estou enganado, eu acho que até foi nesse dia que eu liguei para ele, pá, porque eu nessa hora estava a trabalhar, eu saí do trabalho, já são anos, liguei para ele e tinha-lhe dito ao pai, isto foi em 2012, já lá vão 10 anos, meu pai, assim, eu estou farto disto, estou farto desta vida, deste trabalho. Estou farto desta situação e desta porcaria, porque é verdade, a verdade é essa. Eu praticamente fui pai cedo, não é? E isso ocorreu depois, obviamente. E pá, a vida não era muito fácil, sabes? Era muita hora de trabalho, o dinheiro era pouco ao fim do mês. Faz a conta, eu chegava a tirar 400 horas extra, com horas extras, 400 horas por mês,
estamos a falar em 700 e que paus ao fim do mês, não é? Depois de tanta hora de trabalho, não é? E tanto sacrifício para quê? Para nada praticamente. E eu chegava a trabalhar, eu chegava a trabalhar às vezes, para ser sincero, com as mãos em ferida, meu. O meu trabalho era operador numa máquina que era muito solicitado nas mãos. E por estar sempre constantemente ali a esforçar, é como tu pegas tu se forças o dedo ou alguma parte da mão sempre constantemente naquele lugar constantemente, faz-te conta como é, por exemplo, de dar a pá. Se dás todo o dia a pá, venha quem vier, que tu ou a inchada ficas com a mão, por muito calejada que tenhas a mão, ficas com a mão, estás a perceber? O meu trabalho era um pouco isso. E pronto, e era o que era, mas olha, não desistia, estás a perceber? Não desistia, continuava, tinha que continuar, era um trabalho, era o meu trabalho e tinha que ganhar o meu pão ao fim do mês, bem dito e como a gente costuma dizer, não é? E orgulho muito disso, até lembro daquela época o senhorio da casa, o antigo senhorio da casa, antes do meu pai comprar a casa, que ele quando me viu com as mãos assim, nunca me esqueceu, o senhor Joaquim, e ele disse, opá, eu nunca pensei que tu fosses trabalhar o dia a seguir com aquelas mãos, pá. E ele até disse ao meu pai, ao Basílio, ele estava com umas mãos impressionante e cheias de ferida e cheias de sangue, foi uma coisa que me ficou na cabeça e vai-me ficar, creio eu que vai-me ficar na cabeça para muito tempo, porque estavam mesmo feias as mãos dele e mesmo assim o rapaz foi trabalhar um dia a seguir e eu acordei de manhã cedo para ver se ele fosse trabalhar a horas 7 da manhã e mas ele foi trabalhar. E era os tempos que foram e olha, e tínhamos de trabalhar, não é? E sempre fui uma pessoa que a mim nunca me meteu medo do trabalho, nem qualquer tipo de trabalho, porque ao fim e ao cabo sempre fui habituado a trabalhar, estás a perceber? E mesmo o meu pai, já desde pequeno, os tempos esteve à minha beira em filho, anda aqui, ou o pai está a fazer isto, e eu sempre me chamava para acompanhá-lo enquanto ele estava a trabalhar alguma coisa, enquanto ele estava a construir alguma coisa, ou, estás a perceber? O que quer que seja. O meu pai sabe fazer um pouco de tudo e é por isso que hoje em dia também devo-lhe isso, um grande obrigado por ter-me pedido esses dias de ir para a beira dele ou ajudar em isto e aquilo, porque isso hoje em dia são valores que eu ganhei graças a ele e os conhecimentos que eu tenho em tê-lo estado ali à beira dele quando era pequeno, também quero fazer isso com os meus filhos, que isso é bonito ao fim e ao cabo. Parece que não, mas é sempre um ensinamento que nos fica, não é? Para o resto da nossa vida. O meu pai, quando eu lhe expliquei a situação toda, e ele obviamente que motivou-me, não é? Deu-me aquela palavra que é como dar uma mão ao mesmo tempo e incentivou-me, ainda mais me incentivou nesse momento em relação a tirar a carta. Fui então, o dia a seguir, ficámos por falar novamente, do qual realmente ficou decidido 100% que ia tirar a carta, e foi assim, pá, pouco a pouco encaminhei-me e meti a minha carta de despedimento. Fui tirar a carta à Roménia e eu, em relação ao romeno, também já vou falar disso, um bocadinho da história da Roménia e eu ter vindo para Portugal e um bocadinho disso tudo. Fui para a Roménia, não é? Fui tirar a carta lá, passado pouco tempo praticamente, que eu meti a minha carta de despedimento logo a seguir, foi em curto prazo, praticamente aquilo foi uma questão de dias até meter a minha carta de despedimento. E fui eu lá para a Roménia tirar a carta. Porquê? E o porquê de eu ter ido para a Roménia? Na Roménia, nessa época, em 2012, ainda era a lei antiga. A Roménia aderiu à União Europeia, já antes disso, obviamente, mas sabes como é que é isto? Cada adesão que tenha um país à União Europeia, para integrar as leis europeias 100% no país e para entrar em vigor, tem o seu tempo. E foi o que aconteceu com a Roménia. A lei em relação à legislação rodoviária e essas coisas todas, não há? Ainda estava com 18 anos. Então, aos 18 anos, antigamente na Roménia, podias ter a carta de pesados. E foi aí que o meu pai
e incentivou-me a entrar lá à carta porque tinha esse benefício. Eu nem sequer tinha 21 anos, estás a perceber que em Portugal é aos 21, do qual fui lá, ainda apanhei a lei antiga, pá, consegui absolver tudo, consegui ter a carta de pesados aos 19 anos, consegui acabá-la toda. Em 2013 realmente integrei 100% no transporte internacional, pesados, e foi assim que veio a minha história do vir para o internacional e de ser motorista. Em relação, em relação ao meu país de naturalidade, e como é que os meus pais vieram para Portugal, vou falar um pouco disso também. É uma história um bocado que tem um pouco de tudo, não é? Os meus pais naturalmente são da Roménia, como tu sabes também. Roménia em si, nessa época era um país muito pobre, posso ser sincero, muito pobre. Havia trabalho, as pessoas tinham trabalho, tinham neste caso atividade, estás a compreender, mas e mesmo muitas delas, e lembro-me, os meus pais diziam que o haver trabalho havia, dinheiro havia, estás a perceber, limitadamente, obviamente não é que não era aquele dinheiro, mas tinham possibilidades no aspecto de comprar, só que não havia o que comprar. Porquê? Porque era um país que era o regime comunismo, era um ditador, não é? O Nicolae Ceausescu foi praticamente um ditador e sempre ficará para a história da Roménia, que fez história, neste caso, de sofrimento, mais bem dito, dizendo a palavra mais correta para isto, do qual ainda me lembro, porque é óbvio, eu não era nascido nessa época, eu nasci em 93, 5 de Abril. O meu irmão é que apanhou um bocado dessa época de ditadura, ele nasceu em 86, a queda do regime comunismo foi em 89. A 25 de dezembro, se não estou em erro, também não estou mesmo 100% a par da história. Sei a história de Portugal, mas a história da Roménia também posso dizer que sei, mas não sei a 100% ao pormenor. Mas apesar de me fascinar, sempre fui fascinado por história, mas sei um pouco, não é? E acho que foi a 25 de dezembro de 89, se não me engano, foi a queda do regime comunismo e tornou-se a independência da Roménia. É óbvio, nessa altura não havia negócio próprio, não havia contas próprias, não havia, neste caso, autónomos, era tudo Estado, não é? Praticamente um negócio é tudo Estado quando se trata de um regime comunismo. E até me lembro que os meus pais diziam, e especialmente a minha mãe, falava-me de como é que as pessoas, sabes como é que as pessoas tinham casa antigamente, por exemplo na Roménia, aquilo... Iam, por exemplo, à Câmara Municipal, neste caso a Junta, não é? E metiam-se tipo na fila de pessoas que estavam, obviamente, havia outras que estavam à frente delas, para pedir casa. Neste caso uma habitação, uma casa, uma propriedade. E era apartamentos, era o que mais se dava, não era apartamentos. Dava-se também local para construir, como também dava-se casa, neste caso apartamento. Os meus pais tiveram um apartamento dado pela Câmara Municipal, que o Estado construía e, por exemplo, lhe dava. É assim, o Estado é assim, eles mantêm praticamente o que é o regime comunismo. Mantêm o controle sobre governar de ti. Eles governam de ti, dão-te comida, dão-te luz, dão-te isto, dão-te aquilo, estás a perceber? E do qual eles de ti fazem o que querem depois contigo. E as pessoas suplicam-se porque sabem que eles é que dão tudo, eles é que são a fonte praticamente para tudo. E era como era assim na Roménia, era assim, eles davam a casa, neste caso para as pessoas a habitação, do qual também davam local de construção, quem queria construir uma casa ou isto, estás a perceber que havia sempre alguém que tinha posses. E era como era.
Os meus pais não estiveram mal de vida, atenção, mesmo depois do regime comunismo, eles foram pessoas que estiveram bem integrados, estás a perceber, na sociedade. Tiveram negócio e eles, depois da queda do regime comunismo, conseguiram implantar 2 mini-mercados em condições que eram bastante razoáveis, eram lojas bastante razoáveis, não é? Bastante grandes até, do qual também uma pastelaria, e até a pastelaria, lembro que a minha mãe dizia que aquilo ficava mesmo pegadinho à secção da polícia, do qual também a minha mãe me falava, por exemplo, vezes como eu não apanhei esses tempos, nos anos 80, quando foi a Revolução na Roménia, que foi muito crítico, obviamente. A minha madrinha, que eu conheço a minha madrinha, atenção, conheço um pouco da parte da minha família, mas não totalmente toda, porque muitos deles, é óbvio, como saí de lá de criança, não os apanhei. A minha madrinha, lembro que a minha mãe falava que a minha madrinha, quando era, por exemplo, a Revolução, que era aquilo, foi praticamente o povo contra o governo, neste caso era praticamente guerra civil, não é? Era a força armada contra o próprio povo. A minha madrinha, ela como estava na cidade de Sibiu, que eu sou da zona Transilvânia, a nossa zona pertence à Transilvânia, Ardeal, chama-se o Ardeal, Ardealul, em romeno, que é o coração da Roménia. A minha madrinha dormia, mais filhos, antigamente tinha aqueles aquecedores tipo maciços, estás a perceber, de ferro, e eles dormiam mesmo paralelo com o aquecedor, e às vezes ouvia-se as balas a entrar tipo nos aquecedores, estás a ver, porque era como uma proteção para eles, e eram os tempos que eram, não é? Não foram fáceis, eu não apanhei, e graças a Deus, lamento que os meus pais apanharam esses tempos, e todas essas pessoas, o meu irmão também, até a comida, ainda me lembro que a minha mãe dizia que aquilo era a fila, aquilo era tipo uma cadernetazinha, e eles tinham direito a X quantidade de carne por pessoa, X quantidade de arroz, tipo os cereais, neste caso de trigo e essas coisas todas, estás a perceber? Eram os tempos que eram, não eram fáceis, mas não se deixou de viver, percebes? Mesmo assim as pessoas eram simples e viviam da maneira que era, e não era um fim para eles, sabes? Sempre tiveram essa esperança que um dia tudo há de melhorar, e realmente melhorou a partir depois da queda do regime comunismo. Como eu estava a dizer, os meus pais tiveram negócio próprio, mas os meus pais quiseram mais da vida. Foi aí então que eles realmente decidiram emigrar e vir para fora, neste caso o meu pai, que foi a primeira pessoa. A aldeia que a gente vivia, aquilo era... Eu ainda me recordo um pouco de como era a aldeia. Tinha 2 grandes fábricas que ficarão recordadas para sempre. Uma delas era a Carbocine, que fabricava o negro de fumo, fora ainda alguns tipos de ácidos. A outra fábrica era a Sometra, uma metalúrgica que produzia lingotes de metais como chumbo, zinco e cádmio. Devido à poluição que provocavam, tudo que estava em redor delas era praticamente coberto. Elas cobriam com o seu manto de poluição os muros das casas, as entradas das casas, os telhados e até os animais. O seu pelo era escuro. Simplesmente tudo que era superfície estava coberto. Era impressionante.
As pessoas não podiam ter roupa a secar fora, elas ficavam praticamente todas escuras. Por causa destas duas fábricas, nós as crianças praticamente não tínhamos um pedaço, nem tivemos um pedaço de espaço verde para brincar. Eu até me lembro que os meus pais me diziam, especialmente a minha mãe, que quando era criança, ela dizia-me, e pronto, com o passar dos anos, obviamente, quando viemos para Portugal, ela foi-me falando de histórias e de coisas que eu não sabia porque era criança nessa época, não é? Ela foi-me contando que até as crianças, naquela altura, nasciam com excesso de metais, neste caso, tinham chumbo no sangue, problemas respiratórios graves, e até a média era reduzida devido ao excesso de poluição que havia, a idade neste caso. Não só foi a aldeia mais poluída da Roménia, como também a mais poluída da Europa. Os meus pais, neste caso o meu pai, decidiu vir para a Europa, não é? Ainda já tinha em visão o país para onde vim, que o meu pai primeiro veio para a Espanha, foi para a Espanha que ele veio na década dos 90. Aquela decisão, o meu pai é uma pessoa muito, o que eu mais dou valor no meu pai é a palavra, porque ele é uma pessoa que ele quando mete uma coisa na cabeça, não há hipótese, aquilo ninguém tira aquilo da cabeça dele. E eu também tenho um pouco disso, sabes? E tenho muito orgulho em relação a ter um bocado essa parte dele, porque ele foi uma pessoa muito ambiciosa e teve muita ambição. Ele teve muita coragem também em ter vindo para aqui para fora sozinho. E o meu pai passou também um mau bocado, não é? Essa coisa toda de vir e migrar para fora não é fácil, e o tempo que era também ainda muito mais difícil era. Ele veio para a Espanha, para a zona de Calatayud, pertence ali à zona de Zaragoza, mais ou menos. E ele trabalhava em agricultura, ele conseguiu chegar lá e arranjou um emprego na agricultura. Era praticamente... Não me lembro 100% qual era o fruto que ele trabalhava. Sei que ele era na agricultura que ele trabalhou, do qual como é que ele chegou a Portugal, porque obviamente nós estamos em Portugal. O colega que o meu pai emigrou, que ele não foi sozinho, ele não veio sozinho para a Europa, o meu pai veio com um colega. Esse colega dele tinham conhecido em Portugal e do qual mantinham contacto. E dizia que em Portugal está fixe, opa, em Portugal estou a trabalhar nas obras, que em Portugal tem muito trabalho para fazer, ganha-se bem e o caraças, estás a ver isso tudo. E foi assim que o meu pai veio para Portugal, mais o colega dele. O colega do meu pai então falou, neste caso, de que tem um colega em Portugal e que prontos, que ele diz que a vida em Portugal está boa, que tem trabalho para eles. O meu pai estava numa situação um bocado baixa, porque ele estava sem emprego nessa altura, porque ele tinha levado, como a gente costuma dizer, facada, não é? No trabalho. Não lhe pagavam até, e não lhe pagaram até, e ele tinha ainda um pequeno pezinho de meia que conseguia ir com aquilo para Portugal, e foi assim que ele foi para Portugal. Foi então para Portugal, meu pai veio então para Portugal na década dos 90, depois disso de ter vivido em Espanha. Ele até me contava, coitado, que meu pai passou um bocado mal, sabes? Meu pai teve um bocado cenas que, e mesmo, como é que é de explicar, situações um bocado bastante difíceis, porque nós viemos praticamente no calor e no ninho, sabes? No ninho de paz,
costumamos dizer, não é? E nós viemos já na vida boa, enquanto para ver essa vida boa houve alguém que passou mal, que foi o meu pai. O meu pai, até me lembro que ele dizia: "Oh filho, a gente como não conhecíamos ninguém, eu e o meu colega, eu também conheço o colega dele, e essa pessoa já foi embora de Portugal, ele tinha dito: eu e o meu colega enterrávamos os documentos, porque tínhamos medo que alguém nos roubasse o passaporte ou isso, ou que tivéssemos algum problema, porque era o único, praticamente era o nosso único documento de identificação, e eu não queria voltar para a Roménia. Eu não queria voltar para a Roménia para depois ter novamente esse problema todo. O dinheiro já era cada vez menos e cada vez pouco, e cada vez mais pouco, não é? E tinha que fazer as coisas bem feitas, e a nossa única ideia foi ter essa ideia de enterrar os documentos, e viveu numa casa abandonada. E é um bocado triste ouvir isso, não é? Ele também contava-me que dormia às vezes em parques, tinha esses parques públicos, e dormia em cima das bancadas, a sombra a sombra praticamente da lua e das casas, como ele costumava dizer, coitado. Após isso tudo, o meu pai conseguiu trazer a minha mãe para a beira dele. Nós ficamos, neste caso eu e meu irmão, ficamos ao cargo da irmã da minha mãe. Não lhes foi fácil, sabes? Não lhes foi fácil isto tudo. Foi bastante difícil. Imagino que hoje em dia também sou pai, não é? E tenho 3 filhos, e sei, hoje é o dia que sei o que é estar longe da família, estar distante deles, e o quanto isso é doloroso, que é o mal desta profissão, não é? Quando eu vim para motorista, eu sempre tive uma insegurança dentro de mim, que era aquela coisa, quando meti ao volante pela primeira vez. Uma coisa é quando tiras a carta, não é? Estás a tirar a carta e aquela coisa temporária. Depois, quando sabes que vens para aqui e tens de fazer isto todos os dias, já as coisas mudam. Que foi aquele obstáculo que eu tinha um bocado na minha mente, que será que eu vou ser capaz? Será que eu vou... Isto foi a minha primeira visão quando eu me sentei, estás a ver, que sabia que era isto o meu dia-a-dia, quando me sentei ali naquele banco e disse: será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conduzir isto em condições? Será que eu vou conseguir conduzir mesmo isto, apesar de ter conseguido tirar a carta? Será que isto eu acho que é uma coisa que vai na cabeça de toda a gente, e tenho visto isso, e tenho visto praticamente nas pessoas que tenho falado, obviamente, e que tenho partilhado essa visão, que também vê um bocado isso também, que dizem a mesma coisa: será que eu vou ser capaz de conduzir? Isto é tão grande. Mas é o que é, ao fim e ao cabo, é como eu costumo dizer a malta, isto e as pessoas, isto é feito pelo homem, também tem que ser operado pelo homem, e não é o fim do mundo, não é? Que hoje em dia já torna-se uma rotina, como eu digo, hoje em dia que já são anos a praticar esta profissão, do qual eu não esperava mesmo que um dia viesse a praticar. Gosto muito da profissão, gosto bastante, não posso dizer o contrário. O único obstáculo que eu vejo é o tempo que eu tenho longe da minha família e dos meus, não é? É essa distância que me consome mais, é o estar longe, o perder os momentos bonitos em família, porque a vida, ao fim e ao cabo, é uma viagem, e parece que é comprida e ao mesmo tempo é muito curta. É o que mais dói, mas tem que ser, não é fácil, mas tem que ser. Para mim esse é o único obstáculo. Gosto muito da profissão em si, gosto de fazer o que faço no aspecto de conduzir, de praticar esta profissão. O único problema que eu vejo nisto, e que realmente não gosto, é o tempo que estou longe da minha família, mas gosto mesmo, sinto muito bem a fazer esta profissão. O único problema que eu vi realmente e que vejo constantemente todos os dias, que realmente ainda estou aqui fora, é isso, é a distância longe da família, dos filhos,
é bastante difícil e às vezes pesa um bocado. Há dias que realmente pesa mais, especialmente os dias queridos, não é? Que aqueles dias que ou são os anos da esposa ou são os anos dos filhos, e uma pessoa às vezes, infelizmente, apanha-os aqui fora. Em relação ao relacionamento, isto assim, nestes anos todos, eu posso dizer que realmente tive muitos baixos durante estes anos todos aqui fora. Tive muitas dificuldades no meu relacionamento. Isso foi praticamente uma etapa. Foi uma etapa bastante dura para nós, de aceitar mesmo 100% isto como uma coisa provisória e temporária. Foi bastante duro, mas isso depende muito do que as pessoas querem da vida. É o que eu costumo dizer sempre ao pessoal e ao pessoal conhecido que eu conheço. Tentem saber o que querem da vida, porque se vocês não souberem o que querem da vida, é obviamente que isso já é outra coisa, é um caso à parte. Agora, quando tens objetivos e tens visões e estás determinado a querer uma vida boa e tens essa fome de querer essa vida boa, obviamente que começas a aceitar certas circunstâncias, como também este trabalho, não é? E foi isso que nos motivou em aceitar esta vida, ter essa fome de querer uma vida melhor e de querer um futuro melhor para os nossos filhos, não é? Não tem sido nada fácil, não. Eu tenho uma rica mulher, a minha esposa é moldava, estamos casados desde 2016, fizemos praticamente agora uma questão de dias, fizemos 6 anos de casados. É essa data que a gente quer estar em casa, mas não, infelizmente não tivemos, e é o que custa, é essas datas, às vezes que ocorrem e a gente não está, é o que se perde, mas tens que perder por uma parte para ganhar por outra, como eu costumo dizer também às pessoas e à malta que vem para aqui antes de virem, que tem que ter essa visão para querer uma vida melhor, porque senão nunca vão tê-la. Mesmo eu não tendo a minha esposa comigo, eu sempre costumo dizer às pessoas, tem que estar sempre os dois nisto, tanto a mulher e o homem, porque eu estou aqui, pronto, estou aqui a trabalhar e ela está em casa, mas é como se estivéssemos os dois nisto, porque sozinho não, se tens só essa ideia, tu nunca vais conseguir, porque tens que ter mesmo alguém que te apoie nisso também, que esteja de acordo com isso, porque eu tenho aí conhecidos N pessoas, posso ser sincero, que é triste, obviamente, são coisas tristes, em saber que, pá, separei-me, ou um colega nosso vem à nossa beira e conta uma história de, pá, estou separado ou estou divorciado. Muitas histórias que ocorrem aqui em relação a esses temas, estão divorciados ou separaram-se a segunda vez ou a terceira vez, e é triste ouvir isso, porque é um caso normal, é uma coisa que ocorre muito aqui. As pessoas têm que estar mesmo muito determinadas em saber o que querem, porque senão não é nada fácil. Isto também, às vezes, o lado negativo ocorre por influências, que tenho tido também, especialmente no início, quando vim para esta vida. Tenho tido bastantes influências, não é? Pessoas que pensavam que eram os meus amigos, mas não eram. Sabes bem como é que a gente às vezes costumo falar com as pessoas e digo-lhes a mesma coisa que eles me dizem a mim. Lembro-me eu antigamente como era comigo também, porque eu também passei um pouco por isso. Vem aquelas pessoas que dizem, opá, não estás a fazer bem, isto não é vida para ti, opá, estás a perder os teus anos de vida, a tua mulher em casa, pá, é assim, quando falo em família, eu acho que já não se trata só nós, trata-se no geral, e o geral há prioridades, quem é que é mais, pá, para mim o que é mais para mim é os meus filhos e também a minha esposa. Eu sou o último lugar, posso dizer, na lista, e desde que os meus estejam bem eu também estou bem, sempre fui por essa visão, e eu sou o macho da família e sou o pilar da família e sou o responsável da minha família.
é a minha maneira de ver as coisas e é o meu modo de ver as coisas. Isto consta muito nisso, como eu digo, e eu sempre fui por essa visão. É o que eu digo, não tem sido fácil, não, foi muito difícil. Estes anos todos, já são 9 anos que estou nesta vida e tem sido bastante difícil, especialmente essas épocas. Hoje é o dia que já é mais tranquilo, apesar dos meus objetivos estarem a chegar ao fim, graças a Deus, e é por isso que digo às pessoas todas, já têm que ter muita força de vontade, têm que saber o que querem e o mais importante é terem muita ambição, determinação e, por fim, terem uma esposa que esteja de acordo, ao mesmo tempo que queira também estar por essa perspectiva de querer uma vida melhor e ter essa perspectiva de querer uma vida melhor, como também ambos estarem os dois nisto. Assim, o trabalhar em dois, neste caso também aqui fora, eu trabalho a dupla, já posso dizer estes anos todos tem sido 90% de trabalho a dupla. Trabalhar dois motoristas para muitas pessoas é um obstáculo muito grande, para mim também é, obviamente, não é? Mas não vejo essa maneira de... Isso consta muito em as pessoas também em... assim... os dias que a gente vive não são nada fáceis, não, em todos os aspectos, tanto como de vida, tanto como de amizades, em todos os pontos de vista. E estes anos todos também têm apanhado pessoas, de pessoas que nós aprendemos uns com os outros, estás a perceber? Tanto em erros, tanto em de coisas, não é? E eu posso dizer sinceramente, eu nestes anos todos tenho chocado muito mais e obviamente aprendido muito mais também com isso em relação às pessoas que há hoje em dia, porque os dias que vivemos cada vez são mais difíceis em todos os aspectos, tanto também como em amizades, e o companheirismo já não existe muito, e eu vejo muito isso importante, especialmente nesta vida, quando estás a trabalhar dois, estás 24/7, não é? 24 horas constantemente com uma pessoa que quando vem trabalhar contigo é um estranho, ou pode ser também um amigo, ou pode ser um familiar, não é? Independentemente da pessoa que for trabalhar contigo. E eu acho que sermos um para o outro é muito importante, em ajudarem-se um ao outro, em ser um por o outro, porque eu digo à malta sempre, constantemente, nós estamos aqui no meio do nada, não temos ninguém se preocupa com nós, a não ser nós um por o outro, pelo menos vamos fazer por isso, não é? Porque isso é muito importante. E a colaboração é muito importante aqui. As pessoas têm que remar o barco juntos, porque senão vão ao fundo. E isso ajuda muito, mas muito, porque assim, já em si é um trabalho muito duro. É duro, porque o ter pormenores no aspecto de que é isto, que é aquilo, que é a distância, que é às vezes não temos hora para comer, não temos hora para dormir, não temos praticamente tempo, às vezes a nossa vida, a nossa rotina diária muda completamente, e isso acontecer, mais ainda ter um ambiente carregado, uma pessoa que não seja adequada para estar contigo dentro do caminhão, não é? Que tenhas aquela pessoa que tu querias ter, para mais dificulta as coisas, e obviamente que às vezes aqui os dias parece que não passam, especialmente quando ocorrem esses problemas, que já ocorreu também comigo. Já tive um bocado de experiências negativas em relação ao companheirismo aqui dentro, e colegas de trabalho que não realmente nos entendemos. Infelizmente só foi uma pessoa até hoje, e lamento não ter tido corrido bem as coisas, não é? Também foi a primeira pessoa que não correu bem, não é? Mas pronto, não somos obrigados a gostar de ninguém, não é? E as pessoas a gostarem de mim, como que eu isto ou aquilo, pá, é o que é, temos que aceitar a opinião de cada um, e eu aceitei a dele, e ele foi a vida dele, o que foi a minha, continuei a minha, praticamente não deixei de ser eu mesmo, e continuei a ser eu a mesma pessoa.
como eu estava a dizer, é muito importante a gente e as pessoas serem unidas em remar o barco juntos, porque isso é muito importante. E também o dia, em relação a isso, obviamente que vai fluir muito melhor e vai correr muito melhor, tanto como o ambiente vai estar mais positivo. Eu sou uma pessoa muito brincalhoa, como tu sabes também. Sempre estou para a borga, dizendo a palavra do norte, e é nortenho, é a borga. Sempre estou para brincar, e acho que o meu dia, tenho dias também obviamente que não são aqueles dias que são muito comuns em mim, mas tenho-os também, como qualquer pessoa. Mas para mim, do mês de trabalho que eu tenho aqui, 90% é praticamente boa disposição, como tu sabes. E eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem isso em si, porque é o que eu digo, o dia também corre melhor, e o trabalho em si, e o tempo também passa mais rápido. Em relação a dificuldades, posso dizer dificuldades, durante estes anos todos, durante estes 9 anos, como obstáculos grandes, como problemas que ocorrem em qualquer família, não é? O que mais me magoou, não só agora ultimamente, como também no passado, foi o meu filho nascer e não o ver nascer. Realmente foi o que mais me doeu. Também aquilo foi de tal forma que não era para ser o tempo que foi, mas teve que nascer antes do tempo, e é o tal contra, não é? Que a gente temos aqui às vezes, que pode ocorrer em cima da hora as coisas e a gente não estarmos a par, e não estamos ali a contar com aquilo e as coisas acontecer, e é o que é. Eu cheguei no dia a seguir que o meu filho nasceu a dia 10 de julho de 2018, e eu cheguei a casa, neste caso ao hospital, ao dia 11. Teve-me nascer antes do tempo, porque houve umas complicações com a gravidez da minha esposa. Infelizmente ocorreu as coisas assim dessa maneira, mas teve que ser, e magoou um bocado, mas pronto, é o que é. É o que eu digo às vezes, é os prós e contras, não é? Perdi a minha mãe agora há pouco tempo também. Foi um bocado, posso dizer, inesperado toda a situação, e também ao mesmo tempo foi muito duro ter perdido a minha mãe cá fora ao dia 15 de fevereiro. Como sabes, foi os dias dos teus anos também. E o apoio tem sido fenomenal, tanto da tua parte, e foi muito bonito ao Luís, que não estava à espera hoje em dia, nos dias que a gente vive, em relação a tal coisa que eu digo. As pessoas são muito... Eu também gostava que ficasse ninguém. Exatamente. E temos de ser uns para os outros. A perda da minha mãe foi muito dura, foi duríssima mesmo. Foi tal coisa que hoje é o dia que eu digo também, quem passa por hoje é que sabe, e como bem ditado português, não é? A ida a casa é muito dura, especialmente quando vou ao cemitério. É sempre aquela ideia, tem que ir para lá, tem que ir vê-la, não é? Vê-la espiritualmente, na minha ideia, e não é na minha mente, porque vê-la já nunca mais vou vê-la, só mesmo se calhar um dia que eu partir, se existir realmente a parte, o outro lado da vida, não é? O aspecto de espiritualidade. Isso foi as coisas que mais me magoou aqui, foi isso. Mas é o que eu costumo dizer a malta, tem que se perder por uma parte, tem que se ganhar por outra. A minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, e sempre será e ficará para o resto da minha vida, tanto para mim e para a minha família. Foi uma pessoa que sempre nos deu apoio, foi uma pessoa que sempre esteve lá em tudo. Até me lembro a minha mãe, quando eu vim para aqui, especialmente no início, para os caminhões, para esta vida, não é? Eu tive a minha carta desde os 19 anos e andava com 20 anos a conduzir por Europa. Tal coisa que eu falei em relação a tirar a carta na Roménia, não é?
A minha mãe ligava-me, eram umas vezes 3, 4 da manhã e dizia: "Oh filho, eu estou aí contigo, força." Eu estava sozinho naquela época a conduzir. Dizia: "Mãe, vai dormir à vontade, que eu pronto, que eu safo, não te preocupes, já é tarde." E ao fim e ao cabo, são dias que hoje é um dia que eu sinto saudades mesmo. E a mãe foi uma pessoa muito forte mesmo. Lutou com uma doença muito dura, que é o cancro, não é? 15 anos, foram 15 anos de luta, 15 anos de tratamento. Venceu após 13 anos essa doença, do qual após 13 anos ela voltou novamente e veio para levá-la também. Pronto, mas mesmo assim, para mim a minha mãe foi uma vencedora, sabes? E sempre ficará. Em relação aqui ao trabalho em si, é muito importante que haja organização, porque quanto mais organizado fores no trabalho, mais melhor, neste caso, melhor te corre a vida, porque o espaço, especialmente em si, como espaço, já é um espaço pequeno, tens de ser organizado em ter tudo, sabes, tudo bem encaixadinho, é como um puzzle, não é? Tens que meter tudo ali bem encaixadinho para que caiba tudo, porque ao fim e ao cabo, a pessoa diz, mas é muita coisa que leva um caminhão durante 21 dias, não é? 22 dias, 23 dias de viagem, parece que não, mas é muita coisa que leva e precisamos de muita coisa, como tu sabes. Eu sou uma pessoa que gosto de ter as coisas organizadas, gosto de ter o meu forno, gosto de ter a minha maquinazinha de café, ou pronto, uma torradeira, ou isto, ou o que é que seja, e gosto de ter as coisas organizadas. Eu acho que é muito importante as pessoas basearem-se e organizarem a vida, porque aqui vão precisar muito disso, e mesmo assim o trabalho, quanto mais organização tiveres, melhor decorre o trabalho, e assim que o dia também corre melhor. A ida a casa, prontos, é o melhor sentimento que a gente pode ter aqui na vida de motorista, não é? O ir a casa é sempre aquela adrenalina, é sempre aquela, praticamente, aquela emoção de não querer dormir, de querer chegar o mais rápido possível, de estar em casa com os nossos, com a família. Eu acho que é um sentimento que eu nestes anos todos nunca consegui perdê-lo, falando a verdade. Sempre que vou até para Portugal, a minha primeira parada é quase sempre, mal posso, é parar um café para tomar. É o nosso café português, não é? Ou ali por Vilar Formoso, como sabes, as bifaninhas que a gente costuma parar, não é? E N de outros spots que a gente tem. É sempre aquela emoção, é sempre aquele prazer, não é? De ver a família, e de ver a família depois é uma coisa a gente ter o telemóvel e estar ali por uma câmara, que ajuda muito. A tecnologia tem evoluído bastante nos últimos anos, e já no tempo que eu vim para a vida de motorista já não era tanta, e a internet era limitada em alguns aspectos, e não tinha esta liberdade que a gente tem hoje em dia de estar ali constantemente, como tu vês, a falar com a família. Isso ajuda bastante e mata muito saudades, mas o ver fisicamente já é diferente, o sentir ali a nossa família perto. As compras, em relação à organização também, eu costumo fazer compras em Portugal, geralmente, costumo fazer as compras todas em Portugal. Como o tempo é tanto fora, precisamos de estar bem aprovisionados, e eu costumo fazer as compras todas em Portugal, e não só pelo preço, apesar que em Espanha também não difere muito o preço de Portugal, e é como tudo, na Alemanha também, em relação a alguns produtos, há por exemplo shampoos que são mais baratos que em Portugal, ou em Espanha que é isto ou aquilo que é mais barato que em Portugal, é como tudo, não é? Mas eu gosto de fazer as compras em Portugal gerais, do qual cá fora mesmo só completo, como tu sabes, a gente completa cá fora. Fomos 2 filhos, neste caso eu fui o mais novo, tenho um irmão que é o Cristiano,
Ele é mais velho, ele é de 86, como eu tinha dito, que ele apanhou os tempos difíceis do regime comunismo, não é, na Roménia. Eu tenho uma rica família, especialmente o meu irmão também é uma joia de rapaz, posso dizer. Apesar de ter havido ali aquela diferença de idade entre nós e temos tido aquela fase da vida, sermos, neste caso, com uma diferença de idade superior, há sempre um bocado de desentendimento quando é aquela etapa, não é, que eu também era mais novo, mas hoje em dia realmente tenho maturidade, eu às vezes quando era criança, não é, digo isto porque eu quando era criança e tinha eu os meus 7 anos, 8 anos, não é, e o meu irmão saía com o pessoal e com os amigos dele e dizia: Cristiano, leva-me comigo, e óbvio que ele não me queria levar porque eu era muito novo, estás a perceber, e por ter sido novo e demasiado novo, obviamente que ele estava noutra fase, estás a compreender, e eu não compreendia naquela altura isso. Hoje é o dia que obviamente compreendo 100% isso e já sou adulto, maturo, e é essa tal fase de desentendimento. Mas sim, tenho um rico irmão, tenho uma rica família, espero bem que ele um dia também se case e que o veja de noivo, e como também ter sobrinhos dele, porque realmente desejo isso de coração, e era um desejo mesmo da nossa rica mãezinha, sempre foi um desejo dela, também de vê-lo com filhos, e prontos, é sempre bonito, não é, ver. Hoje é um dia que sou pai também, apesar de ser novo, obviamente, mas revejo-me um dia, daqui a uns anos, de ver o meu filho a ter filhos, ou de ser avô, apesar de ser novo, não é, mas digo isto e é verdade, sei que ainda é cedo falar isto. Em relação às pessoas, não é, às pessoas que vierem para aqui, os futuros motoristas, como eu tenho a plataforma do YouTube, não é, e do Patreon, que optei por criar isso para ajudar as pessoas não só a ter o conhecimento mais profundo do que é a vida de motorista, como também no dia a dia delas. A pessoa que trabalha também comigo, neste caso aqui o Luís, veio de lá, foi assim que me conheceu, através do trabalho que eu faço como, entre aspas, part-time. Simplesmente parei quando faleceu a minha mãe um bom tempo, que não conseguia mesmo ter cabeça para isso, e precisei de um tempo para mim. Tem sido uma experiência fenomenal fazer o que faço, tanto com o Patreon e com o YouTube. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, tenho conhecido mesmo seres humanos, posso dizer assim. Tem-me acompanhado até hoje, especialmente as pessoas que me seguem no Patreon constantemente, nunca desistiram de mim, e eu até vou ter um almoço agora em setembro, se Deus quiser. Vamos reunir uma parte de nós, que até haverá uma lotaria, que eu quero dar um GPS a um vencedor, e vou fazer até uma lotaria de quem o vencer. Prontos, veremos, que até lá ainda falta um bocado, mas também já está a chegar, que estamos lá perto. Tem sido mesmo uma experiência fenomenal em relação ao YouTube, e essas futuras pessoas que virão para aqui, tê-los acompanhado tem sido mesmo, também tenho aprendido, posso ser sinceramente isso, que também tenho aprendido em relação a N de coisas. Eu acho que todos nós aprendemos todos os dias uma coisa nova e coisas novas. Eles que vierem para aqui, obviamente, sei que muitos deles já vão ter noção de N de coisas, de o que é em relação à vida de motorista, o básico, não é? Ou estarem fora tanto tempo, ou como é que isto funciona, o geral, que é às vezes há coisas que importam muito, e são as coisas que se calhar a gente não tem conhecimento, e é por isso que eu tenho feito este trabalho todo
de transmitir essa mensagem para as pessoas saberem o que é esse geral, que é o mais importante do que é a vida, que se trata a vida de motorista. E prontos, que haja muita garra, que haja muita força de vontade, muita motivação, muita determinação, não desistirem dos objetivos, saberem o que querem, o que vêm para aqui fazer, porque consegue-se realmente, por muito duro que seja esta vida, ainda se consegue obter um bom resultado e obter uma boa vida em pouco tempo. E mesmo especialmente os casais, os jovens, que têm-se visto muitas pessoas, neste caso de casais, e muitos casais jovens ultimamente cada vez mais, e é bom ver isso. Fico contente que as pessoas inclinam esse pensamento de virem para aqui porque conseguem realmente obter uma vida muito boa em pouco tempo, através de sacrifício. Apesar disto já haver posso dizer, uma grande crise de motoristas que tem surgido cada vez mais nos últimos anos e cada vez está a piorar. Só espero que as pessoas que vierem para aqui futuramente que tenham conhecimento, obviamente prévio, de terem uma noção do que é a vida de motorista, porque é o que eu digo, não é fácil, mas o ter noção é muito importante para virem melhor preparados, porque vão se confrontar com N de problemas e obstáculos durante esse caminho, que é um caminho para fazer, mas do qual também passa rápido, porque é tal coisa que eu digo, isto aqui pode só ter uma boa vida em pouco tempo, tudo depende das pessoas, ao fim e ao cabo. E assim, eu praticamente são 9 anos, tenho tido tanto momentos excelentes como também tenho tido dias difíceis, como tenho tido também um pouco tudo, nestes anos todos. Tem sido uma experiência bastante longa e ao mesmo tempo tenho aprendido muito, posso dizer, muito mesmo, a dar valor muito mais à vida, a dar valor muito também à família, o estar longe daqui, o estar longe aqui, neste caso, estar longe da minha família, a dar valor a N de coisas que antes não dava, o ter vindo para a vida motorista, especialmente a água, às vezes, que escorre na torneira, não é? Que a gente temos um pouco de tudo, neste caso de condições, e temos um depósitozito de água aí, do qual, às vezes, aquela água que escorre, até isso, às vezes, me fez dar valor, ter vindo para aqui, que antes, o desperdício que a gente às vezes faz em casa em relação a tudo, posso dizer, e aqui somos limitados em tudo, e tem sido mesmo assim, por tudo, tem sido uma experiência mesmo maravilhosa, posso dizer isso. E sim, o dia que eu sair realmente do internacional, vou continuar a praticar esta profissão, se Deus quiser, não é? E sempre vou fazê-la com orgulho e com muita determinação e com muito prazer, posso dizer. E assim.